Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Queremos convidar você a poder estar conosco em um dos nossos cultos, aqui na rua Djalma Dutra, número 160, próximo ao Largo das Sete Portas, nessa bela cidade de Salvador, Bahia. A nossa igreja fica bem na subidinha aqui da escadaria que dá para o antigo TRT, em frente ao posto Ipiranga. Lembrando, rua Djalma Dutra, número 160, bairro das Sete Portas, bem no centro de Salvador. Condução farta, tem metrô perto, os nossos cultos não terminam tarde e você pode ir tranquilamente para a sua casa. Muito bem, nossos cultos são às terças-feiras, às 17h30, ciclo de oração, às quinta-feiras, às 19h30, sempre campanhas de milagres com oração, e aos domingos, um culto público, um culto voltado para toda a família, um culto voltado para você vir adorar, celebrar a Deus. Meus amados e queridos irmãos, você vai ficar agora com a nossa programação, espero que você goste. Gostando, deixe o seu like, se inscreva no canal, que é super importante para nos ajudar a crescer e a divulgar o trabalho da igreja. Pode compartilhar, pode ficar à vontade, né? E eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente ao seu coração, tá bom? A paz de São Jesus, um bom dia, segue a programação. Glória a Deus, amém? Oremos, irmãos, amantíssimo Deus e Pai, que somos gratos, querido Senhor, por essa oportunidade de mais uma vez estarmos, ó Deus, aqui na tua casa, te adorando. Pai amado, Pai querido, toma o teu povo em tuas mãos, Senhor. Aqueles que estão a caminho, ó Deus, é a tua casa, Senhor Deus, abençoa. Pai querido, Pai amado, seja cada um, ó Deus. Ó Pai, o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Por essa tarde, vamos louvar o Senhor com o hino de número 204 da nossa. Hino de número 204 da nossa. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Hino de número 204. 204 não, espera. Hino de número 205. Hino de número 205 da nossa alma. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdida é dada por Deus de infinito favor. Graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. A graça eu achei em Jesus. A graça de Deus é mais doce do que bens terrestres daqui. Em
na qual nós podemos fartar. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus hoje prova, porque vives na perdição, pois Ele te salva, renova, também limpa o teu coração. Graça, graça, igreja. Graça, graça, oh, aleluia, Jesus, glória a Deus, Deus maravilhoso, amém? Irmãos, eu estou com vontade de tirar um períodozinho de joelho, eu não ia tirar não, mas assim, estou sentindo, sabe? Vem tirar pelo menos 10 minutinhos orando, amém? Vamos orar, depois a gente canta mais um hino e passa por aí. Amém? Glória a Deus. Amantíssimo Deus e Pai, neste momento, Pai amado, Pai querido, que nós nos encontramos, Senhor, aqui em oração, ó Pai, na tua casa. Pai amado, Pai querido, primeiramente queremos te pedir a Deus perdão, Senhor, pelos nossos pecados, a Deus perdão, Senhor, ó Pai, por tudo, Senhor, que possamos, ó Deus perfeito, ó Deus praticado, pensado, meu Deus, meu Pai, às vezes tantos pensamentos maus, ó Deus, que vem cercar a nossa mente. E quando a gente vê, Senhor, já estamos pensando naquilo, ó Pai, mas, ó Deus, queremos te pedir nesta noite por perdão. Ó Pai amado, Pai querido, Pai santo, Senhor, nesta noite nós estamos aqui, Senhor, na sexta mergulho, Senhor, dessa campanha de Naamã, ó Pai. Queremos, ó Deus, te pedir, Senhor, que o Senhor continue abençoando o seu povo, ó Deus, operando milagre, Pai querido, Pai amado, aqueles, ó Deus, que estão, Senhor, em busca, Senhor, do seu milagre, Pai. Senhor Deus querido, que o Senhor venha conceder, que o Senhor venha, Pai, abrir as portas, ó Pai, e derramar sobre o seu povo, ó Pai querido, o teu favor imerecido, a tua graça, Senhor, assim como nós acabamos de cantar neste hino. Oh, Pai amado, Pai querido, quantos, ó Pai, já tem perdido, ó Deus, até mesmo, ó Pai, a esperança, ó Deus, tem perdido a paciência, mas, ó Deus, nesta noite nós estamos te pedindo, ó Pai querido, venha, ó Deus, em auxílio, em socorro do teu povo, ó Pai querido, Pai amado, venha derramar a tua graça, venha derramar, ó Pai, o teu poder, venha derramar, ó Pai santo, meu Deus e meu Pai, o teu favor imerecido, ó Pai, para conosco, oh meu Senhor da glória, Senhor Deus poderoso, Pai santo, nós só queremos, ó Deus, poder estar te adorando, te buscando, te louvando, ó Pai amado, oh Pai santo, meu Deus e meu Pai, nesses dias maus, ó Pai, que tem, ó Deus, avizinhado, ó Pai, esta nação, este país, ó Pai, o mundo todo, meu Deus e meu Pai, a gente só ouve falar de violência, a gente só ouve falar de guerra, a gente só ouve, ó Pai, querendo falar, Senhor, de abuso sexual, Senhor, contra um, contra outro, ou que alguém matou uma pessoa, ou que aconteceu aquilo, meu Deus e meu Pai, mas nesta noite, ó Deus, nós estamos aqui enquanto igreja,
Oh, Pai amado, Pai querido, quantas pessoas, ó Pai, nesta noite não pode sequer sair de casa, porque a violência, Pai, já tem tomado, porque a violência, Senhor, já está reinando. Mas, ó Pai querido, Pai santo, nós queremos te pedir o teu auxílio. Abençoa, Pai, abençoa a governança desse país, abençoa a governança desse estado, abençoa a governança, Pai, desta cidade, abençoa, Senhor, os policiais, os juízes, os promotores, ó Pai, que estão à frente. Ah, Senhor Deus da glória, Pai querido, Pai santo, oh Pai querido, também, ó Deus, queremos te apresentar nesta noite aquelas pessoas que estão enfermas, aquelas pessoas, ó Pai santo, Pai querido, que tem orado, te buscado, apresentado diante de ti esta causa de enfermidade. Ah, Jesus querido, envia o teu anjo, ó Pai santo, e vai tocando nesta noite, ó Pai, com a ponta da espada desembainhada, vai tocando nesta ferida, vai tocando nesta doença, oh Pai querido, Pai amado, e vai trazendo, ó Pai, a tua cura, oh, para este corpo, ó Pai, nesta noite, esta pessoa, Senhor, que tem sentido dores, esta pessoa, ó Pai, que tem passado mal, ó Pai amado, com pressão alta, beleza, meu Pai, a pressão baixa, oh Deus, quem sabe o coração palpitando, disparando, mas, ó Deus querido, nós queremos, ó Deus, te apresentar nesta noite e te pedir, ó Deus, cura, Pai querido, traga, Pai, o teu refrigério, traga, Pai, o teu bálsamo de Gileade. Oh, Pai amado, Pai querido, nós também te apresentamos, ó Pai querido, essas pessoas, ó Deus, que não sentem nada no corpo, não é um problema físico, não é um problema, Pai, detectável por exame, mas é um problema da alma, é um problema lá dentro, é um problema de sentimento, é um problema, Senhor, que tem abalado, ó Pai, a confiança, que tem abalado os nervos, que tem abalado a fé, que tem abalado, ó Pai, a vontade de viver, que tem abalado a vontade de sorrir, que tem abalado, ó Pai querido, o ânimo, ó Pai, de sair para trabalhar, para estudar, para conquistar. Oh Pai amado, Pai querido, nesses dias maus, ó Pai, que nós estamos vivendo, só notícia ruim, só coisa ruim, mas, ó Pai querido, visita essa pessoa agora e tira o desânimo, tira, Senhor, a tristeza, tira, Pai amado, Pai querido, esse, Senhor, sentimento de querer morrer, esse sentimento de suicídio, esse sentimento, ó Pai, de querer acabar com a vida. Oh Jesus amado, este mês, ó Pai, eles estão dizendo que o setembro amarelo, ó Deus, todo o suicídio, ó Pai querido, eles querem até combater a causa, a intenção é boa, mas o remédio é ruim, porque é o único remédio que pode tirar o homem da tristeza, o único remédio que pode acabar, Senhor Deus eterno, o sofrimento da alma desta pessoa, desta mulher, se chama Jesus, se chama o Senhor, que pode entrar, pode fazer a diferença, pode, Pai querido, Pai santo, libertar, Senhor, das algemas, libertar, Pai querido, Pai amado, das amarras de Satanás. Oh Jesus querido, Pai santo, vai visitando nesta hora, oh Pai amado, Pai querido, envia o teu anjo, oh Pai santo, Pai amado, e vai quebrando, oh Pai, as amarras, vai quebrando as cadeias, vai quebrando as correntes, vai quebrando, oh Pai querido, tudo, oh Pai, que o diabo tem feito, a cilada, para tragar essas vidas. Oh Jesus querido, entra, Pai, entra nesta vida, ó Senhor, traz vida e vida com abundância, traz alegria, traz vontade de viver, traz, ó Pai amado, Pai querido, um sentimento novo, um sentimento de esperança.
sentimento de melhora, o sentimento, ó Pai querido, Pai amado, de alegria. Tira a tristeza, tira o choro, tira as lágrimas, estampa, Pai, um sorriso de salvação na vida dessas pessoas. Oh Pai amado, Pai querido, Pai amado, oh Pai santo, oh Deus vivo, oh Deus glorioso, oh Deus santo, Tu és fiel, Tu és lindo, Tu és maravilhoso, Tu és glorioso. Oh Pai amado, ainda que passássemos, ó Deus, aqui, ó Deus, te glorificando o culto todo, ainda seria pouco, ainda é pouco, ainda é muito pouco, Jesus, porque Tu és muito, Senhor, Tu és tudo, Senhor, Tu és belo, Senhor, e Tu és santo, ó Senhor Deus eterno. E a nossa alma, Pai, se alegra, a nossa alma, Pai, se compraz, porque nós sabemos, ó Deus, que ainda que nós somos infiéis, Tu permaneces fiel. Oh Jesus querido, que este sexto mergulho, ó Pai, nós possamos, ó Pai amado, Pai querido, estarmos, ó Deus, recebendo a bênção, estamos recebendo, ó Pai querido, a graça. Oh Jesus querido, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, abençoa, Pai, cada um que está, Senhor, firme, ó Pai, nesta campanha. Meu Deus, ó, que nós pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Hino de número 8. Cristo Jesus é o fiel amigo. Ele só, e nas fraquezas está comigo. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, não há amigo mais nobre digno, não há, nem mais humilde, mais benigno, não há, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só. Pois Ele é meu seguro guia. Ele só, ao pecador perdoar nela. Ele só, e pelo seu santo sempre vela. Ele só, e nas outras? Deus em seu Filho se há comprazido, nele só, mas sua glória me há repartido, dele só.
pois Ele é meu seguro guia. Ele só, nele nós temos um filho guia. Nele só, a noite enche de alegria. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só. Aleluia, glória a Jesus. Deus é bom. Vamos passar a direção do trabalho para o nosso irmão Denilson, que está dando continuidade ao culto, assim como Deus colocar no seu coração. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Fica à vontade. Salve Santa Igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Motivo de alegria estar tendo mais essa oportunidade. A oportunidade é essa que a gente vem buscando a cada dia, não com merecimento nenhum, mas por graça, por misericórdia, Deus, da nossa vida. Porque se trata-se de uma pessoa que foi resgatada do mundo, como todos aqui foram, né? E a servir a esse mundo, costumes. Mas hoje a gente fez uma escolha certa, uma escolha de seguir a Jesus, uma escolha de saber o preço que Ele pagou por nós, não negar isso, não crucificar Ele, carregar nossa cruz a cada dia. Aleluia! Glória a Deus! Para não ficar minhas palavras, eu vou abrir aqui um ciclo aqui. Amém, irmão? Glória a Deus! Amém, vaso. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Como o título está em João 18, a partir do capítulo 12. Jesus perante o Sinédrio, Pedro nega. Então a corte e o tribuna e os servos dos judeus prenderam Jesus e meneitaram e conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha conselho aos judeus, que convinha que um homem morresse pelo povo. E Simão Pedro, outro discípulo, seguia Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava na parte de fora, à porta. Saiu então outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: não sou. Ora, pois está ali os servos e os criados que tinha feito brasas e se aquentava porque fazia frio. E com eles estava Pedro aquentando-se também. Irmão, aqui a gente damos para entender que em meio, o que Pedro estava vivenciando, vendo, mas que ele já tinha sido avisado que Jesus falava com ele, conviveu com Jesus. Só que Pedro, em vez de estar com os outros juntos, com os servos ali juntos, ele se afastou naquele momento. E para se cumprir
é a terceira vez. Então o que deu para mim entender é que quando a gente se afasta da presença de Deus, a gente não vira nada. A gente vai para o WhatsApp, é bombardeado de informação. Informação essa que não edifica a gente. A gente somos servos de Deus. O WhatsApp é legal, o celular é legal, mas é legal para aquilo que a gente convém a nossa fé, que a gente participa. Então tem que estar sempre vendo com quem a gente está conversando. E Pedro estava conversando com um povo que provavelmente, naquele tempo, podia estar dizendo: olha, ele é o falso, é o bruxo, é não sei o quê. Estou falando com minhas palavras, porque naquela época as pessoas falavam do jeito que a gente fala aqui. Se fosse no dia de hoje no WhatsApp, a gente estava comentando: olha, foi ele mesmo, não sei quem me falou, mas sem saber a verdade de tudo isso. E Pedro era um discípulo que sabia, né? Pedro tinha arrancado a orelha desses, né? Lá quando entregou no Getsemane, Pedro tinha arrancado a orelha. Jesus foi e disse: não, Pedro, é assim, porque senão não fazia parte. Hoje a gente não estaria aqui. Entendeu? Pedro agiu com a carne, mas Pedro de vez em quando também era espírito, né? Porque ele disse: tu és o Senhor. Mas de vez em quando Pedro dava uma cara. Então é a gente. Nós somos o Pedro, cada Pedro. Então temos que estar de frente, irmão. Temos que estar buscando cada dia que passa, buscando dentro da igreja, juntando com o homem de Deus, os anjos da casa do Senhor, para não estar nos destruindo, né? Não estar ouvindo de outras fontes. Temos que estar bebendo da água viva, que é o Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Ele morreu por mim e por você, meu irmão. Por isso hoje estamos aqui, Senhor. Tem mais oportunidade da gente crescer juntos. Entendeu? Então busque, procure, petigue, abra a Bíblia, vai estudar, procure saber, pesquise, ouça louvor. Não se afaste da casa do Senhor, não se afaste do leito, do fogo, do tremor da gente junto aqui, ó. Porque uma coisa é orar, pedir: Senhor, obrigado pela essa comida que o Senhor tem preparado, Senhor. Outra coisa é você clamar, se derramar os pés dele, né? E crer que tudo ele falou. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Senhor. Temos que estar, irmão, sempre firme na sua presença. Ainda que a gente se encontre fraco, isso é normal. Mas a gente procura os homens de Deus, que Deus coloca aqui na terra seus anjos, para estar nos guiando, nos orientando. Cuidado com quem a gente conversa, cuidado com as informações pela aí, cuidado com os falsos profetas, né? Cuidado com as coisas que estão acontecendo. Acho que quando a gente dá lugar para aprender mais de Deus, quanto mais a gente vai crescendo, a gente vai entendendo esse ser que veio por nós. A gente não tem merecimento nenhum. Irmão, a minha vida é uma vida esbagaçada. E aquele homem veio para dar oportunidade a mim conciliar com ele. E hoje eu estou aqui, irmão, dizendo que ele é bom e que não vou sair da presença dele. E se eu cair, eu peço ajuda, e eu peço ajuda aos irmãos, eu peço ajuda a Deus, e não quero sair da presença dele, porque a presença dele nos calma, nos traz, nos restaura a família, né? Faz a gente ser uma pessoa melhor, nos equilibra emocionalmente. A gente às vezes fala com a gente assim: a gente vigia, que não sou servo de Deus, eu fiz um conselho com Deus, é isso que eu quero na minha vida, eu me sinto bem, então eu tenho que levar isso adiante, eu tenho que levar isso a outras pessoas que estão aí, que outrora a gente, muitas das vezes a gente quer conversar, quer evangelizar de qualquer jeito, e não é de qualquer jeito. A gente tem que saber o que vai falar, para quem vai falar, porque no momento certo, na hora certa, o Espírito Santo desce, põe a palavra certa na boca da gente. Aleluia. Eu sou prova viva disso, e quem me enviou foi Jesus. Aleluia. Eu vou abrir aqui as oportunidades, né? Quero abrir a oportunidade aqui para a irmã Sônia. Está com a oportunidade nesse momento. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, seja o seu nome, Senhor. Para sempre seja louvado. Deus está aqui, irmãos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus.
Senhor, buscando mais do Senhor, né, irmãos? Glória a Jesus. O Senhor diz na sua palavra: buscar-me-eis e me achareis, como buscar todo o vosso coração. Nesta noite, eu já sinto a presença do Senhor aqui. Aleluia, Jesus. Grande é teu nome, Senhor. Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que teus montes nascessem, ou que tu formaste a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Deus é Deus em todo o tempo, irmãos. Glória a Jesus. Pode ser na luta, na dificuldade e na alegria, Deus está ao nosso lado, né? Glória a Jesus, Ele não nos abandona. Eu vou louvar só um pouquinho aqui. Quem souber me ajude, em nome de Jesus. O que vieste fazer aqui, eu vim para louvar a Deus. O que vieste fazer aqui, eu vim para louvar a Deus. Eu vim para louvar, eu vim para louvar, eu vim para louvar a Deus. Eu vim para louvar, eu vim para louvar, eu vim para louvar a Deus. O que vieste fazer aqui, eu vim para louvar a Deus. O que vieste fazer aqui, eu vim para louvar a Deus. Eu vim para louvar, eu vim para louvar, eu vim para louvar a Deus. Eu vim para louvar, eu vim para louvar, eu vim para louvar a Deus. O dom da palavra está a brilhar. Quem será que Deus vai usar? O dom da palavra está a brilhar. Quem será que Deus vai usar? Quem será onde há para se esconder? Quem será onde para ser você? Quem será que Deus vai usar? Quem será onde há para se esconder? Quem será onde para ser você? Quem será que Deus vai usar? Aleluia! Nesta noite, amém? Glória a Deus, eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Amém, Senhor. Casa de papai é assim, né? É com alegria sempre, né? Agora está com a oportunidade do irmão Davi, o próximo, a irmã Joyce. Viu? Está com a oportunidade depois do irmão Davi. Viu? Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Salve a Santa Igreja do Amado Senhor.
a Deus. Toda a igreja do Pai do Senhor. Amém. Amém, Deus. Vou ler aqui a palavra dos irmãos. Aleluia. Glória a Jesus. Em Lucas 5, seu versículo 12, diz assim: E aconteceu que quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto, rogou-lhe dizendo: Senhor, se queres bem, pode me limpar. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu. Glória! Irmãos, por favor, a igreja me ajude. Glória a Deus. Glória! Aleluia! Glória a Jesus. Se a igreja souber, agora comigo, nessa noite, com a permissão do pastor, a igreja nós colocamos de pé para adorar o Senhor. Vamos, irmãos, adorar o Senhor nessa noite.
ti. Me dá disposição pra mergulhar no mar da oração mais uma vez. Pai, aleluia, eu quero ser levado por tua direção. Ouvi tua palavra.
entrou, viu? Vai sair daqui renovado. A irmã já está com a oportunidade. Deus te Eita, Jesus tremendo. Nessa oportunidade vai colher dízimo de oferta. Salve a igreja com a graça da paz do Senhor Jesus. Amém? Eu vou pedir ao pastor só para ceder a oportunidade. Eu queria novamente que a irmã mudasse. Eu estou um pouco não, estou muito louca. E aí eu quero usar mais lá. Mas eu queria dizer que foi lido aqui, né, sobre Naamã. Estamos na campanha dos 7 minutos de Naamã. E sabemos que Naamã ele foi curado não só na lepra, né, que atingia ele. A lepra era só um detalhe. O que Naamã ele realmente precisava, a doença real de Naamã, ele precisava ser curado, era do orgulho que havia nele. Aleluia! E Naamã ele não só foi curado do orgulho, como também da lepra. Mas primeiro Naamã teve que fazer o que eu e você precisam fazer, o que muita gente precisa fazer, que é descer. Porque só descendo que vamos subir. É só descendo que seremos exaltados. Naamã ele precisou descer o Jordão. Jordão significa aquele que desce. É preciso que eu e você venhamos a descer, porque depois de descer, depois da humilhação, sempre vinha exaltação. E nessa campanha o Senhor quer que eu e você marquem comigo e você. Aleluia, nessa campanha. Ele quer que a gente
trabalho para o pastor da casa, pastor Alexandre. Glória a Deus. Glória a Deus. Saúde mais uma vez, irmão chamado do Senhor. Amém. Irmãos, estamos visitando, né? A irmã Marinal, pastora, né? Pastora, Deus abençoe. Ela é noiva aí do nosso Diácono Jorge, viu? Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus, tá bom? Nosso irmão Nádio, nossa irmã Josi também conosco, a nossa irmã lá no finalzinho lá do Rio de Janeiro também, viu? Seja bem-vindo, o Jorge também aqui, né? Parente da nossa irmã, né? Também seja bem-vindo em nome de Jesus. Irmãos, vamos nos pôr de pé, vamos estar orando, apresentando o seu dízimo de oferta, assim como o pastor Hernandes está nos trazendo a palavra do Senhor nessa noite. Já que o Roberto está levando a liderança. Salve os irmãos com a santa paz do Senhor, amém? Amém. Vamos orar. Amantíssimo e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai, está aqui em minhas mãos, dízimo, as premissas dos teus filhos, que ofertaram no teu altar, Espírito Santo da verdade, que o Senhor venha visitar, meu Pai, as necessidades de cada um, que o Senhor venha suprir todas as necessidades dos teus servos, dos teus filhos, Pai Santo, Pai amado, repreende o devorador, repreende o gafanhoto, meu Pai, no meio do teu povo, Deus, em nome do teu Filho, amado Jesus Cristo, eu te peço, abre as portas do céu e derrama a bênção sem medida, Espírito Santo, Deus, em nome do teu Filho, amado Jesus Cristo, meu Senhor amado, nesta noite, que o teu milagre, meu Pai, o teu Isaac, meu Senhor amado, possa te manifestar nesta noite, neste lugar, Pai, em nome do teu Filho, amado Jesus Cristo, eu te peço, toma o teu Filho que vai ministrar a tua palavra nesta noite, Espírito Santo, que ele venha diminuir, mas que o Senhor venha crescer, Pai, que o Senhor venha derramar a tua unção dobrada, assim como o Senhor derrubou sobre a vida de Eliseu, Espírito Santo, para que ele venha ministrar a tua palavra com sabedoria, Espírito Santo, derrama, meu Pai, a teu maná do céu, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, toma ele em tuas mãos, visita ele, Espírito Santo, Deus, toma a família dele, guarda a vida dele, Espírito Santo, que o Senhor possa tomar ele, meu Pai, em tuas mãos, livra ele de todo mal, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Sem perda de tempo, irmãos, abra sua vossa Bíblia, livro de segundo livro de Reis, no capítulo 5. Muitos irmãos procuram, quero externar minha gratidão nessa noite de estar aqui com essa rica oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor, ao qual o pastor Alexandre fizeram o convite. Me sinto honrado. Deus possa abençoar cada vez mais, ungir o anjo do Senhor, ao qual o Senhor levantou para esse trabalho dessa igreja, ao qual nós vemos, o trabalhar de Deus, a unção de Deus sobre a vida do pastor Alexandre, ao qual temos apacentado por bondade do Senhor. Talvez os irmãos tenham me visto um pouco ausente, esse mês de junho eu passei uns momentos difíceis, Início do ano eu estava com um propósito diante de Deus, de esse ano focar mais para estar ministrando, fazendo a obra do Senhor. E até então tinha pedido ao Senhor que o Senhor concedesse um inquilino ali naquela casa de Arembé, porque estava muito puxado, eu tinha que estar se deslocando de Salvador direto ali para Camaçari, e aí era puxado, irmãos, e às vezes você tem que fazer tratamento ali na piscina, aquela coisa toda, e tratamento já fala, é um tratamento, não é algo imediato, e às vezes eu tinha que estar ali, a piscina limpa, porque a pessoa ia alugar. Então eu passava aquele momento ali de estreito, porque tinha que subir, mostrar a casa e tal, aquela coisa toda. Eu falei, Senhor,
Entra com providência, Senhor. Falei de madrugada, quando foi de manhã, um rapaz da imobiliária me ligou, perguntando se eu tinha interesse em alugar. Olha que bênção. Aí eu aluguei, irmãos, e comecei a pregar direto, tal. Só que dessa chuva de maio, de junho, e aquele tempo eu acabei ficando numa gripe, fiquei uma semana gripado. Depois minha mãe também ficou gripada, eu perdi minha mãe e tudo. Eu tinha passado uma semana antes também com desgaste físico, ajeitando algo lá, porque casa é assim, ainda mais que ali é um trabalho, eu estou sempre tentando melhorar, mudar algo. Então para mim foi um dia assim que eu passei de muito cansaço, mas graças a Deus que Deus está no controle das nossas vidas, Ele está nos orientando, direcionando. E eu recebi uma palavra de Deus, né, que um pastor estava pregando, e aí ele falou que tem momento que Deus nos deixa dar um pause na gente. Ele disse que Moisés subiu o monte, e quando Moisés sobe o monte, o Senhor não fala com ele imediato. Ele passou um certo tempo lá, para depois o Senhor revelar e tal, dar os mandamentos a ele. Então assim, às vezes tem um momento que Deus nos para, nos freia. É o trabalhar de Deus. A gente às vezes não compreende, mas o Senhor está no controle e na direção das nossas vidas, amém, irmãos? Eu já tenho muitos anos servindo ao Senhor, eu abri mão de muitas coisas para estar servindo a Deus, e até hoje o Senhor tem me dado graça, me colocado de pé, eu estar o servindo. Então se os irmãos sentiram um pouco, a ausência, mas já justificando, mas ore por nós. Quantos acharam o texto? Vamos debruçar nessa passagem bíblica. Confesso que eu tenho meditado em uma passagem que eu estou com meu coração ardendo em pregar, mas quando o pastor falou em pregar nesse tema, eu gosto muito de ser fiel em pregar naquilo ali e pedindo graça ao Espírito Santo que nos ajude nessa noite. Vamos lá. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã, disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivas. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo enxergando a ti esta carta, saberá que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cure da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgou as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-a, vim a mim, e saberá que profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, presta atenção, e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e o restauraria o leproso. Não são porventura Abana e a Fava, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu levar-me neles e ficar limpo? E voltou-se
e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disse: meu pai, se te houver dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a faria? Quanto mais já que apesar de apenas te disse, lava-te e ficará limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, constante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como carne de uma criança e ficou limpa. Poder assentar? Meu Deus! Glorificando a Deus. Pastor, até que hora mais ou menos? É até que horas? Meia hora aí. Pronto. Amém, tá bom. Irmãos, eu tive a oportunidade de pregar essa mesma mensagem na campanha que o pastor realizara, né, da outra vez, e o Senhor me deu uma palavra certa feita, ao qual eu abordei a respeito da lepra de Naamã, que tipicamente foi até como a irmã abordou aqui, não é simplesmente algo físico, né? Porque Naamã é um protótipo hoje de uma geração leprosa, mas deformada não apenas, né, na parte física, mas sim psicológica, emocional e espiritual. Eu não quero entrar aqui nas causas do que a lepra comete sobre a pessoa, porque nós sabemos que a lepra ela deixa a pessoa insensível à sua carne, né? Mas aqui, diante desse texto, vendo a respeito de Naamã com a lepra e aplicando para nossas vidas esse protótipo, né, de uma geração em que nós vivemos hoje leprosa, que estamos vendo a cada dia, ela mostra duas realidades em que o homem vive, em que o homem tem em si. Porque a lepra fala, ela tem uma figuração de uma tipificação de pecado. E Naamã é nada mais do que um homem de posição, um homem que está. Então isso mostra, né, o estado, a aparência em que muitas das vezes o homem está diante da sociedade, e que por certa feita traz em si o pecado. Mas diante das escrituras, a Bíblia nos aborda dois tipos de pecado. Quando lemos a respeito em Gálatas, nós notamos e vemos que o apóstolo Paulo abordou o pecado como um fruto que todos nós conhecemos como lunaria, ira, prostituição, briga, inimizade, porfia. Tudo isso é o que? Um fruto do pecado. Mas a Bíblia vai nos mostrar também que desde Gênesis, que quando o homem desobedece a Deus, desobedece à vontade de Deus e toma por si a escolha de fazer aquilo que não devia, a Bíblia diz que entrou o pecado no homem. Aí a gente entende que existe o quê? Outro pecado, que é o pecado original. Então o pecado original é aquele que deforma o caráter da pessoa. Nada mais, nada menos, estamos aqui diante de um homem que tem um caráter deformado, não apenas que comete o fruto do pecado, porque o ser humano em si, todos nós somos pecadores e estamos sujeitos a cometer pecados, mas o fruto tem aquele que se ira muitas das vezes, quem se indigna. Então isso é nada mais que um fruto do pecado, porque muitas das vezes quando vê aquela dobradinha, aquela feijoada, às vezes cai na tentação de querer comer bastante e acaba entristecendo o Espírito Santo porque comete um fruto do pecado. Mas o pecado original é muito mais sério do que muitas das vezes esse, porque nós temos a nossa carne pecaminosa, nós sempre vamos ser tendenciosos, levados a cometer o fruto do pecado. Por isso que o apóstolo Paulo falou que o Espírito Santo guerreia, né, contra a carne guerreia contra o Espírito, e um se opõe ao outro. Então o cristão ele faz
nós somos transformados em Cristo, no caráter dele, que é o amor, a bondade, a benignidade, o perdão, a misericórdia. E isso é que o homem tem que ter em si. Então, como eu falo que Naamã é um protótipo de uma geração leprosa, é o que nós convivemos hoje em dia. É o pecado original. O pecado original, irmão, ele é tão grave no ser humano que nós devemos tomar cuidado muitas das vezes. Por isso que Naamã tinha que socorrer-se, né, ao desespero de curar-se da sua lepra, como todo cristão precisa em si nunca trazer a nova natureza pecaminosa. Por nós sermos cristãos, temos que ter a natureza de Cristo, Jesus. Temos que ter a nova natureza, que o apóstolo falou, por isso que passa a morrer em nós a natureza pecaminosa. Então o homem, ele tem que preocupar muito com isso, porque dentro de si, a Bíblia diz que nós carregamos uma natureza. A natureza do ser humano era muitas das vezes elevada, né? O homem é elevado às vezes pela sua natureza. Em si, todo ser humano tem a sua natureza. Muitas das vezes tem aquele que é fleumático, muitas das vezes tem aquele que é colérico, tem aquele que é sanguíneo, e muitas das vezes a pessoa, tem pessoas que às vezes se iram com algo e ela consegue conter com aquilo, né? Mas logo automaticamente passa, ela resiste e aquilo sai do coração dela. Mas uma pessoa, irmãos, que tem um caráter deformado, essa lepra, esse pecado original, é como Judas. Vamos dar um exemplo aqui como Judas, ele era um homem que era perfeito na sua conduta. Se você ler aquele livro lá de Augusto Cury, você vai ver que o homem mais exemplar que tinha diante do discípulo era Judas, tanto que ele tinha a responsabilidade de ser o tesoureiro daquele lugar, da vida do corpo de Cristo ali, do ministério de Cristo. Porque Judas era um homem impecável, porque ele conseguia dominar, refrear a sua natureza, tinha a natureza, porém o seu caráter era duvidoso. Muitas das vezes a gente labuta com certas pessoas que às vezes têm uma natureza complicada, né? Aquele camarada às vezes até briga com você, discorda de alguma opiniões, porém ele nunca fala mal de você. Meu Deus! Se ele tiver para falar, ele vai falar na sua cara ali, pronto, e acabou, você tem que ir em paz. Porque aquela pessoa tem um caráter cristão, um caráter de Cristo. Por isso que Jesus ensinou, irmãos, que nós devemos andar sempre uma criança, que aquele não seja uma criança, não é caráter dele. Porque a criança ela pode até discutir uma com a outra ali, mas imediatamente ela está correndo uma gritando. Porque ela traz em si, porque é a pureza, ela não tem um caráter deformado. Então esse homem, Naamã, ele retrata esse cristão, vamos dizer, pessoas de caráter deformado, uma geração deformada. E nós podemos notar e ver algo interessante que assemelha-se dentro desse homem, que mesmo ele indo até Deus socorrer ao Senhor, quando ele ouviu, porque no momento às vezes de crise as pessoas ela faz de tudo para se afastar, para se livrar daquele problema, para tirar daquela situação, né? Mas quando ela está na situação, o orgulho, a lepra dela, como falou, que era simplesmente físico, mas a sua natureza, o seu caráter, ele logo repugna, que a Bíblia vai dizer que quando ele chega até o profeta, ele logo pergunta e questiona. Ele fala: pô, não tem rios melhor em Abana, em Afava, do que os rios em Israel? Irmãos, eu aprendo algo aqui, e que foi o Espírito Santo ministrou no meu coração, para trazer nessa noite para vocês. Eu não preparei tanto que eu vou mais, o Espírito Santo me trouxe, porque eu tenho a responsabilidade de entregar aquilo que Deus me passou, e vou regar para você que muitas das vezes
tua parentela, para a tua nácia. E Abraão começa, né, seguir o que Deus quer. Mas vai passando o tempo e ele não vê algo acontecer. O que vai acontecer? A Bíblia diz que Sara começa a querer ajudar Deus, aquilo que Deus já tinha falado com Abraão. E aí a Bíblia diz que Sara vai, arruma uma egípcia e traz a egípcia para deitar com Abraão, para Abraão herdar um filho, para seguir a promessa de Deus. Olha, a mulher começa a querer agora ajudar Deus, o trabalhar de Deus. E muitas das vezes é isso que acontece. Deus começa a estreitar a terra, Deus começa a pegar aqui, a pegar ali, aí vê algo faltando, vê algo apertando, vê pessoas se levantando, vê pulando isso, aí você corre para um lado, corre para o outro, vai chamar, vai tentar articular, para não deixar o trabalhar de Deus agir. E é isso que acontece. E muitas das vezes tem pessoa que traz em si problemas, consequências, porque quer trabalhar, quer ensinar Deus a trabalhar, irmãos. Lembra quando Davi, ele conquista tudo, já tinha possuído toda a riqueza, conquistado vitórias, né? Estava no seu auge, no sucesso. A Bíblia diz que Davi vai e ousa, falou tal coisa, trazer a arca para Jerusalém. E ele traz aquelas arcas, na arca, na carroça, com 2 juntas de bois, e leva a arca para Jerusalém. E o que acontece? O boi tropeça. Se o boi tropeçar, o boi é forte, ele consegue animar o trabalho, né? Mas muitas das vezes Deus permite algo acontecer. Deus permite algo, tem que tropeçar para Deus mostrar que não é por aí, que não é dessa forma, que Ele vai fazer um milagre na sua vida, que na sua casa, no seu casamento, não é dessa forma. Porque muitas das vezes Deus está trabalhando, quer fazer algo na sua vida, e você às vezes dificulta o trabalhar de Deus, quer ensinar Deus a operar. E o que acontece? Gerou o que? Pede usar, vai tentar segurar a arca, para a arca não cair e morre. E tem gente pagando consequências e preços por causa disso. Se Deus quer levantar, deixa Deus levantar quem quer. Se Deus quiser usar o irmão, deixa Deus usar. Então, se Deus começar a abençoar o seu filho, deixa Deus abençoar. Se Deus quer abençoar a irmã, deixa Deus abençoar, deixa Deus trabalhar. Se Deus está começando a colocar o desejo no coração de algo, deixe Deus fazer. Eu me lembro que eu vi de culto que meu pai se converteu. Ele era um homem que tinha sabedoria demais, ele era engenheiro, né? Ele engenheiro, cara, inteligente demais. Deus até me mostrava, eu consertando, eu mexendo na bicicleta dele com peças minuciosas, e aí convencia, não sabendo ele ficar convencido, mas ele não se rendia a Deus. Teve um dia que eu falei: Deus, tudo que eu tinha para fazer, eu fiz, agora está nas suas mãos. Os irmãos, quando eu falei isso com Deus, eu falei: Deus, está nas suas mãos, tudo que eu tinha para fazer, não tem mais, ele não tem nem mais argumento para questionar. Sabe o que aconteceu? Dia seguinte ele sofre um acidente de traumatismo craniano e fica um ano no hospital, no processo na honra de Deus. Às vezes Deus quer trabalhar no filho, quer trabalhar na filha, Deus quer trabalhar no marido, e aí você, não, Deus está apertando, aí Deus começa a apertar, começa a estreitar, aí você, não, meu Deus, como é que Deus vai trabalhar? Meu Deus, fala, meu Deus. Se você não está disposto a se render para Deus, o seu ego, o seu eu, quer impor, né, a direção de Deus, não tem como Deus fazer. Outra coisa que ele me chama a atenção aqui, que ele vai e ele questiona assim, ele se indigna e vai dizer no capítulo 11, ele vai dizer: Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia e ter comigo, e possuía de pé, e invocaria o nome do Senhor, seu Deus, e moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Ou seja, ele queria logo de imediato.
Irmão, é tudo no tempo de Deus. Verdade. O trabalhar de Deus na nossa vida não é como a gente quer, como a gente pensa. Não é da forma que a gente espera, né? Que aconteça logo. Não é porque a gente está hoje em dia uma geração iFood, né? É tudo rápido hoje em dia, é mediatismo. As pessoas querem tudo logo, rápido, quer tudo. Chegar aqui e agora está pronto. Não é assim que trabalha com Deus. A Bíblia diz que Sara, depois ela já avançada na idade, e Abraão já tinha perdido o costume, né, de marido e mulher. E o que acontece quando ele estava velho? Aí a Bíblia diz que aparecem os homens, né, vestidos de trapo, homem comum, o Senhor, na sua forma teofânica, em figura de homem. Ele vai até Abraão e chega até Abraão, e Abraão ali já segue ele. Deixa eu dizer, às vezes o milagre que Deus vai fazer na sua vida, você nem vai esperar. Às vezes vai chegar e você nem vai perceber. Mas Deus quer que você esteja pronto. E a Bíblia diz que quando aqueles homens chegaram em Abraão, e quando falou que daqui a um ano Sara ia ter filho, Sara riu, né? Por isso que Isaac chama riso, porque ela não acreditou. Mas depois de um ano aconteceu. Sabe o que é isso? Às vezes Deus espera a tua força acabar. Deus espera você pensar que agora que não vai dar mais jeito. É ali que Deus começa a operar um milagre. Mas porque às vezes a sua força, você acha que é por você que Deus vai fazer alguma coisa. É tudo pela graça do Senhor. Não é você, não é ninguém que vai ajudar algo de Deus na sua vida. O milagre de Deus, quando chegar na sua vida, não vai precisar de A, de B, de C. Não vai precisar de você mesmo para acontecer. De imediato, a mão de Deus vai operar no seu casamento, vai operar na sua vida financeira, vai operar no seu trabalho. E você vai ver o milagre de Deus. Lembra que Jesus no deserto, a Bíblia diz que Jesus com fome, o diabo vai falar, transforma a pedra em pão, desafiando o ego dele. Se tu és Deus, transforma a pedra em pão. E outra coisa, querendo saciar a fome que ele estava no deserto sentindo. Se Jesus segue o que o diabo faz, ele deixa de receber aquilo que Deus já tinha preparado nos anjos para ele. Glória! Sabe o que é o problema? É que tem gente que quer tudo de vez. Não adianta nos esperar a oportunidade. A primeira oportunidade que vem, ele se joga e depois quebra a cara. Irmãos, Deus não vai precisar transformar a pedra em pão. Ele que preparado para a sua vida vai acontecer. Ele na hora dele. Está tudo marcado já. Você só tem que descansar em Deus. Você tem que saber esperar o tempo de Deus. Estamos vivendo essa geração, irmão, que hoje em dia eles fazem de tudo. Ah, não está dando certo, eu vou para a igreja fulano de tal, porque lá o pastor vai jogar o lixo, vai jogar lá, não sei o quê, e o milagre vai chegar. Aí vai e quebra a cara. Quantas pessoas aí se decepcionam com o homem, porque achando que é o homem que vai fazer o milagre na sua vida, achando que é da forma que você menos espera, da forma que você acha que vai ser logo, que você corre atrás. Não é assim, irmãos. Às vezes Deus está preparando algo grandioso para a sua vida, mas você tem que entender o processo de Deus. A Bíblia diz que o profeta Elias, antes de ele desafiar os profetas, foi preciso ele viver um querite. Querite era a forma de Deus. Tinha pão, só tinha água ali no querite e a comida que o corpo trazia. Entendeu? Ou seja, às vezes Deus coloca na sua totalmente dependência dele, que é para Deus forjar algo que ele tem preparado para você. Às vezes a gente questiona, pastor, por que aconteceu na vida de B, aconteceu na vida de A, na vida não acontece nunca. Lembra de João, a Bíblia diz que quando o Senhor chama os discípulos, acontece na vida de Pedro. Pedro começa a pregar multidões, ganha alma, se rende a Cristo, ali no lado dos apóstolos. Depois Paulo levantado, até Paulo que perseguia
João, que seguiu até Cristo a cruz, que foi o amigo fiel, nada acontecia. Né? João poderia até questionar, mas Deus estava preparando João para o momento mais difícil que a igreja ia passar na terra. Que foi no tempo, né, de Domiciano, em que a igreja tinha totalmente se corrompido. As igrejas na Ásia totalmente estavam em apostasia. E que Deus usou o profeta, o apóstolo João, trazer a carta, a revelação, a maior das maiores revelações em Apocalipse. Deus confiava o apóstolo João para ele pregar para as igrejas que estavam se corrompendo. Então, às vezes, você não pode questionar o que está acontecendo na vida de fulano, está acontecendo na vida de ciclano. Fulano trocou de carro, fulano trocou de casa, aconteceu na vida isso, naquilo. E você questiona, espere o tempo de Deus. Que o tempo de Deus é melhor na sua vida. Deus sabe. Você às vezes não entende, você questiona, né? Reclama, murmura, se desespera. Morre essa natureza de Naamã. Faça morrer. Naamã, ele, diante a isso, mesmo assim ele seguiu o que o profeta falou. E ele recebeu o milagre. Mas ele precisou fazer o quê? Mergulhar. Sabe qual é a questão de mergulhar aqui? Como a irmã falou, o caráter. Foi Deus tratando do caráter dele, porque ele não tinha tudo, mas o que ele não tinha era princípios de caráter de Deus, que era a humildade. Então, muitas das vezes, tem pessoas que questionam por que não recebi, porque muitas vezes se Deus dá algo, você vai desviar. Tem muita gente que não pode, às vezes não tem um carro até hoje, não tem uma casa própria, às vezes não tem aquilo, porque ela tem pouco, já se exalta, já se acha melhor que fulano, que esse fulano. Imagine se Deus der. Imagine. Tem pessoas que se soltar aqui porque está na pré-hora, está no aperto de Jeová. Porque se Deus abençoar, me mandar, oxi, acabou. Não vai querer mais saber de Deus. Vai estar com a conta gorda, né? Vai estar bem, mas Deus permite o querido. Deus permite o deserto. Mas é Deus primeiro trabalhando no seu caráter. Isso acontece, essa realidade acontece hoje no nosso meio. Você vê uma prova disso? Você vê uma prova disso? Sabe o que é? É quando você vê o sentimento das pessoas. Porque Jesus, o apóstolo Paulo falou, tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sendo Deus, não julgou usurpação ser igual a Deus. Ou seja, você às vezes é em Deus, mas você não precisa mostrar que você é ao Deus. Entendeu? A Bíblia diz: aprender de mim que eu sou manso e humilde, manso e humilde de coração. Irmãos, o que a gente mais vê hoje nas igrejas, eu falo isso, porque eu convivi na sede da Assembleia de Deus, fui criado na Assembleia de Deus, batizado na Assembleia de Deus. E o que eu mais vi, e que a gente mais vê hoje, até em meio de pregadores, pastores, obreiros, líderes, é um querendo ser melhor do que o outro, é cantor querendo ser melhor do que o outro, é irmão querendo prosperar mais do que o outro. Como é que tem o sentimento de Cristo? Tem muita gente vivendo hoje em dia, irmão, leprosa. Só basta Deus abençoar um pouquinho ela, que ela já fica mentida. Não quer falar com ninguém. Se acha melhor que as pessoas. Irmão, não adianta, é a mesma coisa que Naamã. Ainda não foi transformado. O caráter precisa ser transformado. Precisa só passar a metanoia, né? A metamorfose, a largada. Ela só deixa de ser largada quando ela passa a metamorfose. Passa a
mas você vai continuar sendo a mesma pessoa. Você tem que continuar sendo a mesma pessoa, humilde, sim. Não é porque Deus começou a te usar que você vai se achar melhor que fulano, que esse plano. Não é porque Deus te deu algo melhor, porque você vai ter um salário bom, que você vai se achar que é melhor que os outros. Irmãos, a gente tem que ter o mesmo sentimento, mergulhar isso. Aprenda essa mensagem aqui no seu coração. Tenhas o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O seu sentimento é o qual? De superior, mais melhor que alguém? Não, irmãos. Tudo que nós temos é dado por Deus, é a misericórdia de Deus, é a graça de Deus. Irmão, eu conquistei uma casa que tem muita gente que fala, meu Deus, eu não me apego a nada disso. Graças a Deus, eu tive um ensinamento, uma base, graças a Deus, abençoada. E meu pai tinha condições, mas meu pai dormia no chão assim, se tinha muito calor, era chileno, né? Acostumado a viver no frio, porque no Chile é neve. E ele, quando tomava o sol aqui, às vezes ele dormia na varanda de casa. Eu ficava besta, assim, pensando, não entendi, era humilde. Nunca tratou ninguém com indiferença. Nunca. Minha mãe tinha condições de morar no melhor lugar do meu pai. Os colegas dele perguntavam, rapaz, a gente tem 4x4, casa duplex, triplex, castilho todo assim, meu pai era supervisor dos engenheiros ali na Braskem, trabalhou no povo. Aí a pessoa humilde. Eu fico admirado aquele jogador Messi. Melhor, mas é uma pessoa simples. Eu senti um som de Deus. Eu sempre coloquei no meu coração. Eu bebi um pouco da fonte daquela igreja perseguida ali no ótimo aqui. E um dos entendimentos que ele é levado é anular o erro, esvaziar de si, né? Esvaziamento do erro. Por isso que ele fala naquela carta. Quando João escreveu a carta do Apocalipse, ele vai endereçar para os irmãos da Ásia, ele fala, eu, irmão vosso, companheiro das tribulações. Ele se apresentou como irmão. E olha que era amigo de Jesus, o mais íntimo era João. Mas quando ele se apresenta, é totalmente vazio de si. Meu Deus! O apóstolo Paulo, quando ele ia, quando ele ousou falar um pouco do ministério dele, que Deus fizera, foi para combater os falsos apóstolos. Mas ele falou que recebeu, depois de 14 anos que ele veio com a revelação, ele falou, seja no corpo ou fora do corpo. Sabe por quê? Porque a pessoa que tem que aparecer aqui, irmãos, é Cristo. Aleluia! Por isso que Jesus falou, quando a mulher entra no templo, cubra o rosto, porque a mulher resplandece a glória do homem. E na igreja, a única glória que tem que ser descoberta é a de Deus. Que o homem resplandece a glória de Deus. Vamos ver que Deus, irmãos, vai trabalhar em nosso meio. Como é que Deus vai continuar a realizar até a liberdade do Espírito Santo de trabalhar? Porque quando o irmão pega o microfone, o outro fica que nem uma estalta. Mas quando ele pega o microfone, meu Deus, parece que o terremoto está acontecendo. E quer que o povo declare, que o povo pule, que o povo rote. Que Deus é esse, irmãos? Que Paulo nunca foi isso, João nunca foi assim. Paulo falou, eu, né? Paulo, que quer dizer pequeno, ele falou, eu servo, Paulo, eu servo Paulo, né? Quer dizer, servo, escravo, servo é bolso, no grego é escravo. Agora os irmãos não, irmão, bota o doutor com essa anel aqui, mas não dá. Mas eu tenho bacharel, né? Mas irmão, bota aquele anel de bacharel, comprou um curso lá não sei da onde, e aí, irmão, bota aquela calculadora, misericórdia. E olha o que eu vou dizer para você. Deus me agraciou. Uma Assembleia de Deus de uma comunidade, de uma
sabe por quê? O que a gente precisa, tem muita gente que faz, pega esse convite para lá para Rio de Janeiro, de São Paulo, se eu quisesse ali, nessa pegada de espelho, para aquela mensagem toda escura e tal, eu já estudei, já preguei aquela coisa, sacudir aquela. Irmãos, se Deus não fazer, não adianta negar. A gente é muito teatro. Hoje em dia na igreja, mas a gente está vindo para a gente não levantar mais. A gente não está vindo mudança, pessoas se orarem, se arrependerem do pecado. Sabe por que isso? Porque tem muitas pessoas leprosas usando artifício mecânico, fazendo como Davi, carregando a arca, mas de forma conduzindo de forma humana. E o Espírito Santo de Deus não está operando mais, porque tem muito na mão hoje em dia uma geração leprosa no púlpito, nas igrejas, tomando aquilo que é de Deus, a glória é de Deus, porque para ele, por ele são todas as coisas. Às vezes a gente é pregador, a gente quer vir aqui, quer dominar aquela mensagem, meditando, vai dominar aquela mensagem, aquele roubo. Eu sou pregador, eu sei que Deus vai. Mas às vezes Deus quer algo que a gente prega simples. É verdade. Não sei que Deus fale para os corações. Porque o que importa aqui é Deus falar com você. Meu Deus, é aqui aparecer. Porque quem tem que aparecer aqui é Deus, e quem tem que vir é a igreja. Amém? Esse é o propósito. Esse é o norte que não devemos seguir com uma geração de namã. Temos que ter a mentalidade, a mente renovada. Foi o que o apóstolo Paulo, não conformeis com esse mundo, esse contexto que hoje em dia perdeu o evangelho. Né? Se o pastor me der o domínio, vai eu ficar zangado. Não quero mais aqui. Se ninguém falar comigo, irmãos, que você tem que se preocupar com Cristo, Deus. Aquela mulher tinha má fama, mas ela aproveitou a oportunidade e a mesa era no chão e botando os pés para fora da mesa. Aquela mulher aproveitou o pé e ela disse: não sou nosso pé, Jesus. E começou a se humilhar, a derramar suas lágrimas, a secar os seus cabelos, e ela chamou a atenção de Deus. Qual o seu foco, irmãos? É chamar a atenção de Deus, é ser visto. É querer aparecer, ou é querer, irmãos, sumir diante dos homens e aparecer para Deus? Amém? Deus abençoe o nome de Deus, que o horário já foi. Glória a Jesus, amém? Quem ouviu diz ouça. Amém. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Irmãos, estamos encerrando a sexta campanha, o sexto mergulho. E eu quero convidar você para vir aqui à frente. Vamos estar orando. E na semana que vem, eu estava aqui orando, perguntando a Deus se eu ia fazer uma coisa ou não. Eu não gosto de fazer nada sem consultar Deus. Mas Deus colocou no meu coração semana que vem, no 7º mergulho. Eu não vou dizer o que é. Você vai ver. E aí Deus colocou no meu coração fazer algo. Eu estou orando ainda, porque assim eu estou freando, às vezes aquela briga que você fica com Deus, é eu e ele, né? E aí, mas eu gosto de obedecer. Como eu falei assim, estava no início do culto, Deus me tocando para orar. Eu falei assim, vamos orar. Pegamos, tirando um período de joelho. Então, semana que vem você venha, que Deus vai te surpreender. Agora, semana que vem, presta atenção no que eu vou falar. Você vai tirar uma oferta. Pastor, quanto é a oferta? Não vou te dizer. É Deus que vai tocar no seu coração. Você vai tirar uma oferta e você vai trazer para o Senhor.
do tamanho daquilo que Deus tem feito na tua vida nessa campanha. Todo ano a gente faz essa campanha, que é a campanha de bênção, de milagre. Todo ano, eu creio. Eu tive uma notícia muito boa, tive duas notícias ruins hoje. Eu estava aqui orando, né? Uma foi o pastor Pereira que passou por Senhor, né? Eu não pude nem ir no sepultamento dele. Pastor Pereira Dias, quem lembra dele? Lá de Balreis, né? Ele é bem idoso, lembra, né? Ele passou por Senhor, deve ter sido ontem, né? O sepultamento foi hoje, às 16 horas. Só que eu estou com aquela tinta, lembra aquela tinta que eu comprei lá? Não está lá para pintar as portas. Mas aí eu falei para minha bênção, eu disse, olha, eu vou pintar as portas esse final de semana. Aí hoje eu levantei cedo, assim, não, vou pintar as portas. Não, porque eu estou com alergia. Aí tá bom. Aí fui lá, tirei os armários. Sabe como é que é casado, sabe como é que mulher é, né? Ela reclama que você não faz. Aí no dia que você vai fazer, ela reclama que você está balançando a casa, né? Não é assim? Ó, até as irmãs estão rindo, não é assim que vocês fazem com a gente? Com as pobres vítimas, né? Então eu tenho que ir lá, eu falei, mas essa semana eu vou pintar a porta, vou pintar aquelas portas em nome de Jesus. Então, aí eu peguei hoje lá, muita coisa fazendo, mas eu não acabei que eu não pude nem ir. Mas irmãos, vamos estar em oração. Agora, se põe de pé, vem aqui à frente, vamos estar orando por você. E nós vamos começar a campanha do livramento de morte, baseado lá em Eliseu, quando Eliseu tinha onde? Tinha morte na panela, aqueles homens estavam sendo envenenados, eles iriam morrer, mas Deus deu aquela palavra, colocaram a farinha na panela e tiraram aquela morte que estava na panela. Deus colocou essa campanha no meu coração já tem umas 2, 3 semanas, e eu queria fazer outra campanha, mas aí Deus me deu essa campanha. É uma campanha que vai ser, estou orando o Senhor, mas essa campanha é só de 3 quinta-feira, só 3 quinta-feira. Mas é uma campanha, irmãos, que venha, participe, porque é livramento de Deus na sua vida. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Às vezes eu falo, o pastor é assim. Não. Passamos a pandemia aqui na igreja. Eu estou com a pandemia. Irmãos, assim, para a glória de Deus. Quantas pessoas morreram aqui na igreja da pandemia? Hã? Morreu aqui na igreja da pandemia? A irmã Lúcia, eu fiquei até com medo na época, porque lembra? Eu falei até com ela, sabe? Falei. Porque ela ficou internada, lembra? Ela ficou internada, ela foi para a UTI. Mas no final não era Covid, né? No final não era Covid, eu sei. Mas eles pensaram que era. Colocaram na UTI em isolamento, aí eu soube da notícia, fui para o joelho orar, né? E graças a Deus. É porque o pastor orou? Não, irmão, porque a igreja orou. Não é o pastor, igreja, não é o pastor sozinho, a igreja somos nós somos a igreja. Então, a igreja não funciona uma pessoa, a igreja é um conjunto. O pastor aqui é meu detalhe, né? O pastor aqui só está aqui porque Deus colocou aqui, mas tem um dia que Deus soprou, vai embora, acabou, um dia eu vou morrer, e aí vai ter que vir outro no meu lugar, que vai acontecer, né? Vai vir outra pessoa, né? Outro pastor que Deus vai dar. Então é isso, né? A igreja somos nós. Então a gente tem que, continuar junto em oração. Vamos fazer essa campanha, a campanha, né, do livramento de morte. Essa campanha Deus colocou no meu coração. Tem umas 3 semanas. Por quê? Não sei. Mas se Deus tem um propósito, Deus tem. Amém. Porque, irmãos, às vezes tem a hora que chega mesmo. Sininho bate, Jesus te chama, já é. Mas
tem situações que a pessoa morre porque são armadilhas de Satanás. A pessoa vai até antes do tempo, às vezes uma briga de trânsito, às vezes um acidente de trânsito, às vezes uma fatalidade, né? Ah, mas porque Deus quis? Não, às vezes porque Deus permitiu apenas. Mas vamos estar orando e Deus vai quebrar. Tá? Mas estenda suas mãos para cá. Mais uma vez esqueci, né? O borrifador estava em casa, mas eu vou trazer domingo em nome de Jesus. Amém? Oremos. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, nessa sexta campanha, Pai, que nós estamos aqui, Senhor, da campanha, Pai, de Namã, Senhor. Pai querido, Pai amado, estamos dando esse sexto mergulho de fé. Pai amado, Pai santo, que cada um, ó Deus, vai emergir, Senhor. Que nós não sabemos, ó Pai, a necessidade, o problema, a aflição. Nós não sabemos, ó Pai, o que teu servo, a tua serva tem passado lá no íntimo, mas tu sabe. Pai querido, Pai amado, nesta noite, Pai, estamos denunciando diante de Ti, Senhor, todo levante de Satanás, Pai, todo olho grande, toda inveja, Pai, toda armadilha, Pai querido, Pai amado, tudo aquilo que o diabo tem levantado para ferir, Senhor, teu filho e a tua filha. Pai, dá vitória. Pai querido, Pai amado, que possamos viver, Senhor, o melhor desta terra. Possamos comer, Senhor, o melhor desta terra. Pai querido, Pai amado, possamos, Senhor Deus eterno, ó Deus, gozar, Senhor, das tuas promessas. Oh, Senhor Deus poderoso, Pai querido, faça em nosso meio. Oh, Pai amado, Pai querido, vai tocando nos teus vasos, vai tocando teu filho, na tua filha, vai enchendo o teu espírito, dando alegria na tua salvação, vai libertando, Deus, nesta noite, libertando, Pai amado, Pai querido, de todo mal, de toda dor, oh, Pai querido, de toda doença, oh, Pai santo, dando vida e vida com abundância. Jesus amado, Pai querido, essa campanha, Senhor, o Senhor sempre tem respondido para a tua igreja. Querendo, meu Pai, que não seja diferente neste ano. Querendo, meu Pai, continua abrindo as portas, continua, Deus, fazendo milagre. Oh, Pai, fiz aquilo, ó Deus eterno, que alguém disse para o teu filho e a tua filha, não vai acontecer, é impossível, não vai dar, não tem mais jeito, essa situação. Oh, Jesus querido, muda, Pai, muda tudo, sopra, Jesus querido, traga vida, Pai, ali como no vale dos ossos secos, vai enchendo, vai dando carne, vai dando músculo, vai dando nervo. Oh, Pai amado, confia, Pai, que o sopro de vida, Pai, ele entra, Pai querido, nesse sonho, nesse desejo, nessa oração, daquilo, Pai querido. Oh, Deus, que o teu filho, a tua filha, oh, Deus, vai ter até mesmo aceitado, mas muda, Deus, muda, Pai, em nome de Jesus. Nos leve mais para o nosso lado, nos guarda, nos livre, nos dê uma noite abençoada, em nome do Senhor Jesus. Estende suas mãos para cá. Que o grande amor de Deus, a graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo, sejam cada um de vós e todo o povo diz. Amém. E a vitória nossa, vamos paz. Domingo, 18 horas, chega um pouquinho antes para estar orando. Ô pastor, pai senhor, pastor, dá uma oferta aqui, pastor. Não, pastor, não, faz. Vou botar uma gasolina lá no seu copo. Não precisar não, mas amém. Obrigado. Aí domingo, se o senhor vier domingo, só para poder assinar o, viu? Ô Jorge. Pai senhor, é Marinalva. Pessoal, você que acabou de ouvir os testemunhos, a pregação, os louvores e se sentiu tocado por essas mensagens e quer neste momento fazer uma aliança eterna com Cristo, eu quero te convidar nesse momento a você
a fechar os seus olhos, encurvar sua cabeça e vamos orar. Pai amado, Pai querido, está, Senhor, essa pessoa, Senhor, que tem se sentido tocado, Senhor, pela Tua palavra, pelos hinos, pelo testemunho, e quer, Senhor, Te aceitar como seu único e suficiente Salvador. Ó Pai, te pedimos, ó Deus, escreva o nome dela no livro da vida, ó Deus, e que jamais venha se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Pai, que seja uma constância na Tua palavra. Seu Deus eterno, Pai querido, é o que eu te rogo, Pai, te peço neste momento, por esta vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Sabe que agora o seu nome está escrito no livro da vida e que Deus vai gerar a alegria de salvação no seu coração. Vem estar conosco em uma de nossas programações, terça às 5h30 da tarde, círculo de oração, quinta-feira, campanha de milagres às 19h30 e aos domingos às 18 horas, um grande culto pela família, tá bom? Deus te abençoe grandemente, continue conosco, esteja sempre aqui ligadinha no canal, que todo dia nós temos algo novo para a sua vida, tá bom? Um beijão no coração, Deus te abençoe.